colegas vereadores, amigos que nos assistem pela TV Câmara, um bom dia. Quero agradecer a forma que eu fui recepcionado novamente pelos colegas, pelos vereadores que eu tenho como amigos, muito mais que amigos, tenho como inspirações. Vou agradecer aqui as palavras do meu amigo vereador Tenente Bruno, que saiu do partido da Rede e foi para o PTB. Gostaria muito que o vereador Tenente Bruno fosse para o meu partido, pois acho que ele é um homem extremamente sério, trabalhador, e quem não quer dentro do seu partido ter uma pessoa igual ao vereador Tenente Bruno. Então, desejo a ele, ao vereador Tenente Bruno, um bom trabalho dentro do PTB, e eu tenho certeza que aonde ele vai, ele transforma, pois ele não é um comum, ele não veio nesse mundo para ser mais um, veio para transformar. Então, parabéns ao vereador Tenente Bruno. Presidente, como relatar, eu estive afastado da Câmara para poder finalizar o meu mestrado em Educação. Também estive afastado sem nenhum custo à Câmara de Vereadores, abri mão do meu salário para poder estudar. O mestrado que eu faço em Educação na área de CTSA. O que é CTSA? É Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. É uma nova forma que se usa na Europa, na verdade antiga, tentando ser implementada aqui no Brasil, de fazer o cidadão entender a importância dele na sociedade. Saber que o ato daquele cidadão diretamente influencia a vida do outro. Onde as pessoas conseguem ter conhecimento que ela é uma peça fundamental na sociedade, que os atos deles são extremamente importantes, vereador Tenente Bruno, para a mudança do seu município, do seu estado, do seu país, o mundo começa a melhorar. E tudo isso vem através de uma ferramenta chamada educação. Mas deixando bem claro, não é a educação que transforma o mundo, senhores. Não é a educação que transforma o mundo. O que transforma o mundo são as pessoas. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então nós temos que utilizar a educação como uma ferramenta de transformação das pessoas. E é nisso que realmente eu acredito. A forma de cultura é o que mais nos afasta do primeiro mundo. Muitos brasileiros têm a mania de querer ganhar em cima, de dar o jeitinho, de ser mais fácil. E é isso que nos põe abaixo. Muitos criticam a vida do outro. Sabe mais criticar a vida do outro do que cuidar da sua própria vida. E isso nos põe um pouco mais abaixo dos outros países. Paulo Freire falava sobre isso, a educação que transforma, a educação que liberta. E nós precisamos ter essa educação de verdade. Não, muitas vezes, dito só politicamente, independente de partido político, senhores. Usar a educação como uma bandeira política que muitas vezes não funciona e não leva a nada. Ou apenas para ganhar números e dados a nível internacional. O que precisamos, na verdade, é termos um país onde as pessoas saibam de suas responsabilidades. Nós temos mais pessoas hoje defendendo e políticos defendendo o bandido, sem saber o porquê que virou bandido. Sem investir lá na criança. Nós gastamos R$ 2.200 por um presidiário por mês. Investimos 195 no estudante. É matemático, senhores, não tem como dar certo. Por que não se inverter? Mas também dizia Paulo Freire, vereador Anselmo Rodrigues, ex-prefeito, grande líder dessa região. Nunca sonharíamos que as classes dominantes deixassem as classes dominadas ter conhecimento. E isso, senhores, acontece até hoje. Até quando Paulo Freire escreveu essa frase, as classes dominadas, chegou a classe dominante e ainda continua a mesma coisa. E aí nós esperamos, vereador, que é o presidente que vai mudar o mundo, que é o presidente que vai mudar o Brasil, que é o senador que vai mudar o Brasil, que é o prefeito, que é o governador. Quem muda o Brasil são as pessoas. Quem muda a tua cidade são as pessoas que nelas vivem. E a forma de mudar as pessoas é através dessa grande ferramenta que é a educação. Mas a educação não te dá, vereador Tenente Bruno, aquela projeção política que o governante quer. Pois ela não dá o resultado de um ano para o outro.
Ela te dá o resultado muitas vezes em 10, 20 anos. Mas ela muda aquela população. Só que politicamente, meus amigos, infelizmente, isso não dá voto. A pessoa ainda prefere ver o asfalto, prefere ver o belo discurso, o discurso mentiroso, do que ver aquele investimento maciço numa educação que muda lentamente. Mas quando chega a mudança, ela transforma um país. Conversei com vários brasileiros que também estudavam fora, vereador Marcos Cunha. Estive na Itália e conversando com brasileiros que também lá vivem. E todos me disseram que o sonho era poder voltar para o Brasil. Todos, nenhum. Só que, infelizmente, eles não querem voltar, pois a segurança, vereador Tenente Bruno, não tem preço. Tu poderes andar na rua e não ser assaltado e assassinado, tu poderes deixar teu filho ir à escola e saber que ele vai retornar para casa feliz, alegre, e depois um dia de tudo. Infelizmente, nós não temos essa certeza. E cada dia pior. Queria, com muita honra, presidente, dar uma parte ao vereador Tenente Bruno. Obrigado, presidente. Vereador Rafael Amaral, na verdade, só cumprimentar a Vossa Excelência pela sua incansável busca pelo saber, pela qualificação, porque realmente é a educação, é o conhecimento que ele muda não só a nossa vida, como a vida daqueles que nos cercam. E quanto mais estivermos preparados, também melhor é o serviço que vamos poder prestar para as pessoas. E só reforçando o que Vossa Excelência falou aí, né, dessas pessoas, né, e fico feliz pelo senhor estar buscando isso, e tenho certeza que foi para lá e abrir novos caminhos, novos contatos para a nossa cidade de Pelotas, para a nossa universidade. Mas só rapidamente dizendo para o senhor que houve até uma interessante reportagem, né, do Globo Repórter Especial, onde trataram justamente sobre brasileiros que viviam em outros países. E o principal motivo número 1, vereador Anselmo Rodrigues, deles não voltarem para o Brasil, elencado por mais de 95% de todos que responderam, segurança. Isso está lá gravado no Globo Repórter, né, onde achei uma dos trabalhos que eles fizeram muito interessante. E que os brasileiros dizem, olha, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu queria voltar a viver no Brasil, como Vossa Excelência falou. Mas a segurança, eles não têm como voltar. Como que eu vou levar a minha família de volta para o Brasil e colocá-los a risco? Então, a gente espera que o nosso Brasil pare de ser o Brasil de papel e passe a ser o Brasil de prática, onde principalmente segurança seja valorizada, seja empreendido, que os projetos sociais envolvendo crianças e adolescentes de turno integral parem de ser só discurso e sejam prática. Obrigado. Parabéns para Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Tenente Bruno. E é realmente o que o senhor falou. Lá se paga muito imposto, mas tu tens a garantia de uma educação digna para os teus filhos, tens a garantia de uma saúde digna para as tuas famílias. Infelizmente, aqui nós pagamos muito imposto, nós não temos nada. E cada vez pior, porque eu conversei na cidade do Porto com um político reconhecido em Portugal, Pedro Vidal, e com mais 5 empresários, com a intenção de mostrar Pelotas, e todos disseram exatamente isso, vereador Marcos Cunha. Eu até iria, mas da forma que está o Brasil hoje, não é sadio para mim, para a minha família, muito menos para os negócios, pois nós não temos certeza do Brasil de amanhã. E, infelizmente, é isso, senhores. Nós estamos vivendo uma crise muito grande, uma crise política que nos arrasta para o fundo. Só que antes dessa crise política, é a crise moral que nós estamos passando, dos valores que nós estamos perdendo. E é isso que exatamente está fazendo o nosso país afundar cada vez mais. Antes da crise política, antes da crise financeira, é a crise moral que nós estamos passando. Senhores, na verdade, todo brasileiro que está fora, ou todo brasileiro que de uma forma ou outra vai estudar, ele não quer viver em outro país. Ele quer viver em outro Brasil. E o que nós precisamos, senhores, é um outro Brasil. Diferente de muitos que acham que o Brasil está bem. Infelizmente, senhores, nós queremos um Brasil para todos os brasileiros, de uma forma que se tenha a honra de poder defender esse país lá fora. Infelizmente, presidente, para terminar, nós estamos vendo o nosso país, com todos os partidos
se não outro citar partido A ou B, envergonhando o Brasil. Mas o que aconteceu? Será que não foi um investimento maciço numa educação que liberte as pessoas? Um investimento maciço onde a pessoa não troque o seu voto por 1 quilo de alimento? Senhores, as pessoas precisam e querem viver não em outro Brasil, não em outro país, desculpe. As pessoas querem viver num outro país chamado Brasil. Muito obrigado e força na luta.